Olá, pessoal do podcast Somos Todos Mestres. Estamos novamente aqui para gravar um episódio para vocês. Eu, a Érica, junto com meu amigo querido Jefferson Orlando. Olá, Jefferson. Olá, querida Érica, tudo bem? Olá, pessoal, somos todos mestres, estamos aqui para mais um podcast muito interessante. Vocês vão gostar desse tema que a gente vai falar. Inclusive, vamos dar alguns detalhes durante a gravação desse episódio aqui que a Érica vai falar daqui a pouquinho. Exatamente. A gente veio trazer para vocês um tema sobre obsessão. Mas, na verdade, mudar o foco, né, Jefferson? Qual o tema Isso, que... outro lado, o outro lado da lado, obsessão né? espiritual, né? Isso, o outro lado da obsessão espiritual, que a gente quer trazer para vocês uma outra visão, uma outra forma de não somente enxergar, mas também de lidar com essas situações. Por que a gente decidiu, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, e por que a gente decidiu conversar sobre isso? Porque o planeta e todos nós estamos passando por um movimento de um recebimento muito forte de energias muito altas, energias de alta vibração, justamente para que a gente consiga e passe pela transição planetária. Para que a gente se desenvolva muito mais aqui pelo chakra do coração, pelo amor, para que a gente integre muito mais com a natureza, com a Mãe Terra, com a Mãe Gaia, para que a gente se integre muito mais com as outras pessoas e que as nossas relações sejam relações puras de amor, independente se são relações com os nossos familiares, porque uma coisa que a gente sabe fazer muito é um amor, entre aspas, né? Nem é tanto entre aspas, mas é um amor egoísta. Porque eu gosto porque é meu familiar, eu amo porque é meu amigo. E o que a gente vem sentindo muito é essa diferença desse cuidado muito maior para com todas as pessoas, né? Não somente as pessoas próximas a nós. E aí a gente veio trazer essa questão e esse outro lado, essa outra vivência, outra forma de enxergar essa questão de obsessão espiritual. E eu falo, até comentei com o Jefferson, que eu nem gosto muito desse termo, não gosto do termo obsessão, não gosto do termo vampirismo, não gosto dos termos que são trazidos como analogias, né, de larvas astrais. Por quê? Isso, quando as outras pessoas recebem esses termos, e nós estávamos no passado muito vibrando no medo, isso já incitava medo em nós. E o que a nova era agora nos convida é justamente sairmos do medo e irmos para o amor. Falando sobre a questão dos obsessores, quando as pessoas sentem alguém perto ou acontece alguma situação na vida dessa pessoa que ela vira e fala: nossa, sofri um ataque espiritual, foi uma coisa horrível, eu preciso de ajuda. O convite nosso aqui que nós trazemos para vocês hoje nesse episódio é de olhar realmente com um olhar de amor, olhar com essa energia mais alta que está vindo para todos nós. Se você sofreu o que você está chamando de um ataque, para mim, do meu ponto de vista, eu acredito que você já a partir de hoje pode mudar essa fala e essa visão de que não foi um ataque, mas sim uma possibilidade de transmutação. Você sofreu, aliás, você não sofreu, você recebeu um presente que foi a visualização de tudo isso que estava acontecendo, dessa conexão ainda com o passado, com alguém que não acontece nada por acaso. Se essa pessoa estava ali, ela se linkou a você de alguma forma, ou alguma situação que aconteceu em outras vidas, ou alguma situação até mesmo dessa própria vida, que energeticamente pode ainda estar linkado. Alguma mágoa que você ainda carrega, alguma mágoa que o outro ainda pode carregar. E quando a gente visualiza tudo isso, quando a gente sente a presença de alguém perto, ou algumas pessoas chegam a relatar para mim que eu não consigo dormir no escuro porque eu sinto que tem alguém ali, eu sinto que tem alguém do meu lado, que fica alguém me perseguindo durante a noite. Pare e olhe para essas situações como algo muito bom, porque você está conseguindo ver, você está conseguindo sentir, receber essa mensagem, né, Jefferson? E aí, quando você consegue perceber e receber tudo isso, você tem nas suas mãos a possibilidade de transmutar, a possibilidade de mudar tudo isso. Por quê?
a gente não sabe, mas grande parte das vezes você acaba sendo levado mentalmente, psicologicamente, alimentando pensamentos em você que nem são pensamentos seus e você nem observa que isso está acontecendo. Agora, se você sentiu, se você observou essa presença e que não é uma presença agradável, que ótimo! Faça daquele... Aí uma dica que eu trago para o pessoal aqui que está nos ouvindo. Faça desse momento um momento de realmente libertação e de liberação dessas conexões com quem quer que seja. Algo que eu sugiro sempre para as pessoas quando elas relatam essas situações é de você se conectar com os seus mentores num primeiro momento. Somente pense no seu mentor ou na sua mentora espiritual que ela já está conectada com você, ele já vai estar conectado com você, te auxiliando. No mesmo instante. No mesmo instante. E aí você, a partir dessa conexão, converse com os mentores e fale com eles, olha, eu estou sentindo uma presença aqui, não sei quem é. Se eu tiver feito algo, e aí comece a conversar com essa pessoa, porque você vai virar e falar, olha, hoje eu sou a Érica, mas eu já fui inúmeras outras personagens, já passei por inúmeros outros personagens aqui. E se eu tiver feito algo que você sente que você precisa do meu perdão, eu envio para você agora todo o meu perdão e eu te peço ele. E comece a emanar amor a partir do seu chakra do coração. Peça ajuda aos mentores para que, se for alguém que realmente esteja precisando desse olhar, né, dessa energia, desse olhar, desse cuidado seu para com ele, que você consiga fazer tudo ali naquele momento, que você seja guiado pelos seus mentores de como fazer, quais palavras usar, o que você fazer ali naquele momento. E aí eu sempre completo aqui, se for alguém que não tenha link comigo, se for alguma energia que não tenha link comigo, e o único intuito é de atrapalhar, de fazer alguma coisa para atrapalhar, eu peço aos mentores, aos seres de luz, que reencaminhem essa pessoa para algum lugar, mas que não tenha mais link e conexão comigo. E que eu consiga enxergar em mim o que é que ainda há em mim que ainda traz essa conexão dessas energias mais densas. Exatamente, Jefferson. O que é que ainda tem em mim que possibilita essa atração ainda dessas energias mais densas para que eu trate tudo isso em mim e para que não volte a ocorrer. Isso, claro, nos casos onde são energias que não têm link com você, você não fez nada com essas pessoas, com essas energias, com esses seres, mas eles estão ali. Então, eu sempre faço os dois casos. Eu sinto no meu coração. Quando eu sinto, isso acontecia muito no passado, Jefferson. No início, assim, do meu processo, acontecia muito. Aí eu noto que quanto mais você aflora e trabalha em você as suas questões, menos isso ocorre. Porque é exatamente isso que você faz ali nesse momento que continua ocorrendo e reverberando no seu campo energético. Quanto mais você trata, menos vai ocorrer, porque mais o seu campo vai estar fluido. E é mais ou menos essa mensagem que eu queria trazer a respeito dos obsessores, que eles não estão ali por acaso, alguma conexão teve, algum link teve. Às vezes foram de ações nossas, e aí é uma grandiosíssima oportunidade da gente se resolver essa situação. Quem não gosta de resolver uma situação com alguém, né? Com outra pessoa. É enxergar realmente como um presente e não como uma coisa ruim. O seu olhar, Érica, e de tudo isso que você falou, acho que está basicamente todo o núcleo do nosso podcast nessa tua abertura. Assim, se a pessoa está ouvindo com muita clareza, com o coração aberto, com o chakra cardíaco aberto, vai ver aí que tem toda a essência do nosso tema. Olha, perfeito. Mas acho que assim, tem um lance bem interessante de tudo isso que a gente, até eu e a Érica tinha conversado aqui um pouquinho antes. Acho que antes de chegar nesse ponto, acho que é bem interessante de ver que assim, a proposta do que a Érica falou foi ver uma oportunidade diante de uma situação de contato com uma presença espiritual, talvez mal intencionada,
ou perdida, ou doente, ou triste, que de alguma forma se aproximou de você, né? Então, em vez de você entrar numa frequência, numa vibração de medo, você olhar para isso como uma oportunidade de desenvolvimento, uma oportunidade de estar conectado com o mundo espiritual, ou seja, se comunicando com o seu mentor, sua mentora espiritual, com a equipe espiritual que te acompanha. Você vê o outro lado de você está sentindo uma presença, ou seja, isso é importantíssimo, né? Às vezes as pessoas ficam com muito medo, e isso a gente consegue entender, por isso que a gente está gravando esse programa, esse podcast, mas lembrar que se ela está percebendo isso já é uma coisa muito positiva, porque o grande trunfo de um processo de desobsessão espiritual, trabalhei muitos anos com desobsessão espiritual, as entidades agirem, né, obviamente no invisível, e a pessoa que está, o espírito que está encarnado, ou seja, nós aqui na Terra, não percebeu o que está acontecendo. Esse que é o trunfo, esse que é o principal para eles. Então, se você está percebendo, não entre numa frequência de medo, não entre em desespero, ai meu Deus, o que eu faço? Ai, eu não consigo dormir, tenho que dormir de abajur, com a luz acesa, com abajur. Não, você está tendo uma oportunidade, você tem uma capacidade de perceber, e em cima dessa percepção você tem muito mais condições, ferramentas para resolver isso, né? Sendo exatamente. que você está carregando esse merecimento de ter esse processo de, vamos usar a expressão aqui de novo, de desobsessão, né? Por decorrência de outras encarnações, que por alguma razão isso ainda você carrega, ou porque você está vibrando em alguma frequência da qual a entidade se afinizou com você. Então, você percebendo isso, dá tempo de você corrigir, dá tempo de você pedir ajuda, dá tempo de você trabalhar as energias, se você, dependendo de qual é o teu nível de estudo, de comprometimento, de desenvolvimento, você mesmo pode fazer esse trabalho de desobsessão, não precisa de uma outra pessoa, né? E aí o que entra muito em relação ao medo é o desconhecido. Medo é desconhecido. Então, quando você começa a conhecer as coisas, entender o processo, como que a Erika falou maravilhosamente no início, você começa a não ter mais medo. Por exemplo, como a proposta da gravação de hoje, que é você agradecer, ou você, de alguma forma, ver o outro lado, um lado, entre aspas, né, se assim possível dizer, bom da obsessão espiritual. Existe um outro lado diante disso. Assim como a gente passa por uma situação difícil, uma adversidade no trabalho, no relacionamento, às vezes até fisicamente com alguma doença, e você buscar o lado bom disso. Que a pessoa fala assim, não, é impossível, só tem um lado ruim, perdi o emprego, ou sei lá, fiquei doente, ou o que seja, briguei com meu marido, briguei com a minha esposa, ou lá, e só consegue ver o lado ruim. Então a proposta é você ter a capacidade, o trabalho, o desenvolvimento, para você conseguir enxergar um outro lado, além do que você só consegue ver assim de bate-pronto. Só que, obviamente, que isso é um exercício, não é uma coisa assim de um dia para o outro. Você não vai se iluminar, você não vai virar um anjo, um encarnado, ou você vai virar um grande mestre, ascensionado, encarnado, não é isso. É só você sendo um pouquinho melhor um dia após o outro, até você conseguir ter mais confiança em você, menos medo, tá mais trazendo o mental, um estado vibracional mais elevado, para você dar conta das coisas e não espanar assim tão rápido, né? Agora, outra coisa que é muito importante, eu e a Eriquinha estávamos falando sobre isso antes, que é a condição do vitimismo, né? Opa, que foi a Erika? Saiu o teu som, saiu. Eu Aí, pus voltou. no mudo para não... Tá. Porque Tá caiu bom. uma folha aqui, a folha tava colada ali, ela caiu aqui. Tá tudo, tudo acontecendo. 14 minutos e 40. Vamos deixar desse jeito. Nem vamos editar. Cortar. Porque hoje, assim, antes da gente, então,
começar a gravar, a gente teve que gravar umas 3, 4 vezes, né, Eriquinha? Foi. Mudamos de coisa, deu atraso no som, na imagem, né? Foi. Talvez só por causa do tema? Pode ser, né? Porque esse é um tema que de alguma forma, pode alcançar muitas pessoas, não dá para precisar a quantidade de pessoas, e podem ajudar a elas não sofrerem mais nessa se questão. Empoderar, eu acho que é isso, é você se empoderar, não só a questão do tema, do nosso tema de hoje, mas o que a gente está trazendo aqui traz o nome desse podcast, que é Somos Todos Mestres. Você é mestre da sua vida, e você pode se empoderar dessa força, dessa energia que você tem, para assumir os seus passos, para assumir, a gente estava falando um pouquinho sobre o vitimismo, né, Jefferson? De sair dele. Então... porque, assim, tem um outro fator também importante, que, assim, as pessoas, e aí eu vou me incluir nisso, porque também é um estado de vigilância que eu busco ter no meu dia a dia, porque se eu vacilar, e isso acontece muitas vezes, eu entro num estado de vitimismo, então tenho que ficar muito atento para que isso não aconteça com frequência, ou pelo menos que tome um tempo precioso da minha jornada, eu sabendo que isso não existe, isso para mim já é consciente isso. Então, eu ainda tenho um lance de algum momento esse sentimento ou essa interpretação de vitimismo, ela assumiu um pouco o processo da minha encarnação, só que como você está muito mais vigilante, é mais fácil você perceber isso rapidamente do que deixar isso há muito tempo, ficar persistente ou presente na tua conduta diária. Então, assim, no processo de obsessão espiritual, a grande maioria das pessoas se sentem vítimas, né, porque elas são tão boas, elas são tão maravilhosas, elas são tão incríveis, e à noite sente uma presença, ou sei lá, no trabalho, ou onde que seja, entendeu? Isso no sentido quando a gente está falando aqui, quando a pessoa consegue perceber, sentir, é disso que a gente está mencionando aqui, né? Mas ela não consegue analisar que, de alguma forma, em muitas das vezes, ela vibra em alguma frequência, ou isso vibra, estou dizendo assim, no sentido de emoções mais densas, pesadas, complicadinhas, e também, ao mesmo tempo, pensamentos que não são elevados, né? É difícil manter pensamentos elevados encarnados. Eu estou colocando nisso também presente. Tudo aqui que a gente fala, de forma geral, a gente está se pondo, né, Eriquinha, nas situações, porque nós estamos no mesmo barco, no mesmo processo. Tanto que o que eu trago e eu trouxe aqui foram questões que eu fazia e faço, né? Quando eu sinto essa questão das presenças, a gente passa por isso, né? A gente passou e passa por isso. Como eu comentei, vai diminuindo cada vez mais, porque você vai tendo essa presença, igual o Jefferson falou, da vigilância, de não deixar a coisa tomar conta. E aí acaba que quando você abre uma brechinha, você percebe que você abriu essa brecha, aí você vai lá e fecha, né? Você não deixa mais a coisa escancarada. Isso, exatamente. É bem esse ponto aí que eu ia falar, porque se você não consegue, se você entra numa questão muito, muito intensa de vitimismo, você não consegue se perceber aonde que você está falhando, que pontos que você está vacilando, que ondas de vibrações, que pensamentos que você está alimentando. Eu posso dar praticamente certeza, você não tem só pensamentos positivos, você não é uma pessoa iluminada, assim, 24 horas por dia, você não está num estado de samadhi 24 horas, você não é essa pessoa, você é uma pessoa, é um espírito que tem a sua essência divina, tem todas as capacidades divinas possíveis, mas agora você está encarnado, a encarnação é um processo muito desafiador, a gente tem muitas coisas a serem resolvidas diariamente, a gente não consegue se manter sempre equilibrado, todos os dias, 24 horas, todo ano. A gente tem oscilações, a gente passa por dificuldades, às vezes a gente vê uma coisa na televisão, às vezes escuta alguma coisa, às vezes alguém fala alguma coisa que não soou legal, que não bateu legal, às vezes uma maldade mesmo de uma pessoa para com você, o que seja, e isso acaba pegando num ponto fraco seu, pega numa situação.
aí é uma oportunidade de você trabalhar por que você caiu desse jeito, por que você está reagindo, né? Não agindo, mas reagindo com raiva, com ódio, sei lá, com tristeza, com vitimismo. Então, é uma oportunidade aí em cima disso, de você poder se analisar, se conhecer, trabalhar. Se precisar de ajuda, busca ajuda profissional. Se não precisar, se você acha que não precisa, então estuda, faz curso, né? Vê vídeos no YouTube, vê podcast Somos Todos Mestres, ou ouve, né? Para que você possa ter conteúdo, para você possa, em cima desse conteúdo, ter ferramentas de transformação e obviamente que com o tempo isso vai fazer com que você tenha menos medo, que você tenha transite menos vezes pelo vitimismo, que você seja mais responsável pela sua história, né? Então, acho que é importante, se você está percebendo esse processo, quando acontece espiritualmente e que é desconfortável, para você fazer exatamente as orientações das quais a Érica falou, que eu acho que se encaixa de uma forma muito simples e muito eficiente, né? Então, aqui é uma dica para quem está, né, passando por isso, ou que no futuro possa passar por isso, e tenha algumas possibilidades de fazer isso por conta própria. Né? E é uma oportunidade de, diante disso, poder crescer também. Sim. Né? Então, tirar uma coisa boa de uma coisa aparentemente que não é boa. Agora, eu posso dizer para vocês, assim, só para fechar minha parte, e a Ariquinha aí, se você quiser, você complementa. Nada é por acaso. Sabe? Nada é por acaso. Se isso está acontecendo com você, alguma coisa tem. Sendo que você carrega um histórico de outras encarnações e que isso procede de acontecer agora e você vai precisar passar por isso, vai ter que superar, vai ter que aguentar, pedir ajuda, sei lá, estudar, trabalhar, você se trabalhar, ou se não é de processos de outras encarnações que karmicamente hoje ainda afetam você, é porque de alguma forma você está vibrando, você está colocando possibilidades para que isso aconteça. E obviamente que essas vibrações, esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções, na grande maioria esmagadora, a pessoa não consegue perceber que ela está vibrando nisso, ela não consegue ter consciência disso, ela só consegue ter quando aí ela percebe que está acontecendo alguma coisa espiritualmente, isso gera um desconforto para ela, e aí ela pensa, mas por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Tal? Então, assim, é importante, é fundamental lembrar daquilo que, uma das coisas que Jesus dizia, que é o orar e vigiar, né? Que em cima da sua própria vigilância, em cima do você estar buscando observar como que você está vibrando, como você está vivendo, o que você está fazendo, que você meio que vai ter uma média do que pode acontecer contigo, né? Então, sem essa autoobservação, vai ficar muito difícil não pensar que é uma vítima da situação. Então, é um alerta importantíssimo esse. Sim. Só pra gente fechar, eu me recordei agora, Jefferson, de uma outra situação que pode ocorrer também, né? Tem essas duas que a gente já trouxe, de ser links ou com pessoas, seres que você já teve convivência em outras épocas, em outras existências, outras vidas, ou também seres que estejam ali se conectando contigo por conta dessa vibração mais densa, que por conta dessas portas que a gente abre e deixa elas abertas. Links, né? Os links, esses links abertos. Ou pode ocorrer também por conta de você estar justamente vibrando mais alto, por conta de você estar justamente brilhando mais, a sua aura está mais expandida. E aí você passa em algum lugar, na rua, em algum... Chama atenção, né? Exatamente. Um espírito que está em sofrimento, e gente, quando eu falo espírito é pessoa, tá? Eu vou falar pessoa, mas vocês sabem que eu tô falando de espírito, porque até isso as pessoas têm medo. Você fala espírito, a pessoa tem medo. E aí eu gosto de usar pessoa. E esquece porque que é espírito, né? E esquece que é espírito, né? Exatamente. Não foi porque a pessoa desencarnou e aí a gente começa a chamar de espírito que virou um fantasma que vai me assombrar e que vai fazer coisas horríveis. É uma pessoa. E ela simplesmente só desencarnou, morreu em sofrimento. E ela tá precisando de ajuda, ela quer ajuda.
né? E pode ocorrer isso sim, de você estar passando e aí você está se trabalhando, você está se melhorando e você acaba que sente uma presença ali perto de você, mas porque aquela presença olhou para você e falou, nossa, aquele ali vai poder me ajudar. Ele tá tão diferente do resto, ele tá brilhando tanto, é um anjo, deve ser um anjo. E aí eles começam a pensar dessa forma e vão atrás de ti. É uma terceira situação que pode ocorrer também. E aí é nessa parte que entra a questão de conversar com os mentores e mencionar com eles, olha, eu não sei quem é que está aqui. Se eu puder auxiliar e contribuir de alguma forma com a minha energia, com o meu ectoplasma, por conta de você estar encarnado, fale para os mentores para utilizarem da sua energia, do seu ectoplasma, para auxiliar. Isso eu tô comentando em casos que você sente uma presença do nada, você sente aquela densidade maior, às vezes você começa a sentir uma tristeza do nada e você sente que tem alguém ali no ambiente. E eu vou até te falar uma coisa, que isso é muito procedente, Eriquinho, que você falou, e outra coisa para, por exemplo, as pessoas que seguem aqui o podcast, Somos Todos Mestres, eu sei que tem muitos estudantes da espiritualidade, tem muitos que frequentam o centro espírita, terreiro de Umbanda, grupos espiritualistas, né, que fazem ali suas sessões semanalmente ou quinzenalmente, para que essas pessoas, de forma geral, não faltem nas sessões, porque muitas vezes, por exemplo, o mentor espiritual da pessoa, daquele estudante, ele sabe que toda semana, vamos aí de uma forma semanal, ele vai no grupo tal. Ali naquele grupo tal, eles fazem uma reunião espiritual, eles fazem uma vibração, eles querem ajudar o mundo, ajudar as pessoas, né, os espíritos que estão desencarnados. Então eles vibram junto, né, eles geram ali uma atmosfera mais elevada, aquele grupo já se reúne há muitos anos, existe lá uma egrégora, ou seja, um suporte do mundo espiritual em cima daqueles grupos, né? Então, durante a semana, por exemplo, aí o estudante, por ser um estudante, já participar desses grupos há muito tempo, tal, ali comprometido e tal, e vibrando melhor ali, como a Érica falou, nossa, aquela luz, um anjo ali, né? Os mentores, muitas vezes, eles ligam aquele espírito, eles deixam ele meio que adormecido, ou de alguma forma um pouco mais afastado do campo áurico da pessoa, daquele estudante que está encarnado, porque sabe que daqui 2, 3 dias ele vai lá no grupo, né? Enquanto isso, nas vibrações da pessoa, vai ajudando esse espírito que está perdido, que está doente, que está precisando de um auxílio. Quando chegar lá no dia da reunião, ele vai ser auxiliado, vai receber um processo de assessoria espiritual, né? E vai ser encaminhado para planos astrais superiores, dos quais ali, através daquela reunião, vai ter condições de ser encaminhado um processo de assistência espiritual para chegar num plano astral mais sutil, ali ser tratado. Então, ou seja, a pessoa que é estudante da espiritualidade, que é comprometido ali e tal, se manter fiel ali aos encontros, não faltar, porque aí, às vezes, a pessoa falta, o mentor estava contando com a presença dele lá no grupo, além dele, para ajudar também aquela entidade, aquele espírito, aquela pessoa, como a Erika fala, que ia receber um auxílio. Então, gente, espiritualidade, se você está se aprofundando, entrando num nível mais forte, então exige um comprometimento, tá? Então, existem muitas maneiras de espíritos sofredores, doentes, necessitados, chegarem até nós, e eu estou colocando nós, me considerando também como estudante da espiritualidade, porque nós vamos ser ponte para isso, né? Às vezes, para vocês que fazem projeção astral, como eu e a Érica, às vezes a gente está aí com um ou outro espírito que nos está acompanhando em alguma camada espiritual próxima da gente, pelos mentores que nos amparam, a gente à noite sai fora do corpo e faz um trabalho de assistência espiritual, totalmente amparado pelo mentor espiritual, amparador espiritual, para usar a nossa energia, para passar o espírito para outros planos. Quantas vezes eu fiz isso? No meu próprio quarto, saindo do corpo, e tinha 2, 3, 4 espíritos ali esperando, chorando, com medo, sofrendo, né? E aí você faz um trabalho de assistência espiritual, na maioria das vezes
na grande maioria das vezes eu não consigo ver o amparador, o mentor que me acompanha, mas eu sei que ele está ali presente por causa da energia, pela força, pela a luz e também pela capacidade de lidar com a situação com tranquilidade, né? Mas isso só é possível porque você vai estudando, você vai trabalhando, você vai sabendo do suporte, e isso cada vez você fica com menos medo de fazer um trabalho desse, né? Então, se você quer também chegar a esse nível, o que eu proponho a todos vocês que assistem e ouvem os nossos programas, para que vocês não parem de estudar de jeito nenhum. É só estudando, só vocês se dedicando, que vai fazer com que vocês tenham menos medo, que vocês tenham mais capacidade de ter autonomia de fazer algo que realmente seja mais objetivo, mais claro, e aí vocês acabam entrando numa sintonia de igualdade, né? Como a Érica falou, pessoas, né? São espíritos desencarnados, nós somos espíritos encarnados, somos tudo do mesmo lugar. Né? Então é possível ajudar, e obviamente você ajuda, na verdade você está se ajudando, porque você está aprendendo, você está crescendo, né? E para todas as outras pessoas que estão nos ouvindo, que não sejam, né, não trabalham, não são trabalhadores de casas, de centros espíritos, casas de umbanda, seja qual que é você, né, que vira e fala, não, tá, eu sou uma pessoa que trabalha aqui no mercado convencional, mas se você passa ou passou por alguma situação assim, aproveite esse nosso episódio para olhar para a situação de uma forma diferente, se conecte com os seus mentores, se coloque ali à disposição, se for útil para os mentores, alguma percepção sua, alguma energia sua, mas peça ajuda aos mentores, né? Olhe para essa situação de uma forma diferente e não da forma como muitos ainda carregam, que é o medo. Eu vejo essa questão da nova era e da ascensão planetária, da gente se desvincular do medo, sair do medo e realmente assumir o nosso poder, nosso empoderamento interno, que cada um de nós temos. Perfeito, querida. Perfeito. Olha, eu fechando aqui da minha parte, eu agradeço a todos que nos acompanham aqui no Somos Todos Mestres. Obrigado, querida Érica, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez contigo. Acho que você foi maravilhosa, suas dicas foram absolutamente preciosas, e gostaria de deixar para o pessoal o nosso site, né, que é o somostodosmestres.com. Lá tem todos os outros podcasts já gravados, e isso a gente sempre fala no finalzinho, porque cada dia que passa sempre tem pessoas novas, né, que não conhecem o nosso programa, mas para você que já conhece, você também pode dar uma passadinha lá, às vezes você esquece, né, então tem as possibilidades de ouvir todos eles, tem também para você se inscrever, né, no site lá. Cada programa que é disponibilizado, você recebe um alerta, dá para você baixar todos os podcasts, e esses podcasts você pode ouvir no teu celular, no iPad, no tablet, onde que for, sem que você esteja usando a sua internet, o seu pacote de dados. Então é possível fazer isso também, né? E agradecer a todos vocês por mais uma oportunidade aqui no Somos Todos Mestres. A gente se vê no próximo. Até mais. É isso aí, pessoal. Agradecemos a cada um de vocês que estiveram aqui com a gente hoje nesse episódio. Vamos transmutar os medos no amor, todos nós. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau, tchau.